Olá, o meu nome é Maria Clara Alves e sou a fundadora da Academia Look at Me Pro e da IBS International Business School em São Tomé e Príncipe, na Suíça e online a nível global. A nossa instituição opera nas áreas de formação, consultoria para empresas e ainda na formação e orientação ou coaching de recursos humanos. Oferecemos formação pedagógica de formadores, modelo europeu e modelo lusófono, adaptado a cada realidade. Fazemos certificação CEFR, do quadro comum de referência para as línguas da União Europeia, línguas estrangeiras, desde o nível A1 ao nível C2, consultoria empresarial e cursos superiores europeus, portanto, um diploma suíço de caráter privado, nomeadamente ao nível do Foundation Degree, do bacharelato, do mestrado, Master Business Administration e Doctor Business Administration, entre outras, que é ao abrigo da Convenção de Bolonha, do Tratado de Lisboa e da Convenção de Haia, conferem um suplemento, além do diploma europeu, que atribui 60 ECTS créditos por ano. Na semana passada iniciamos, aqui projetar, na semana passada iniciamos a primeira masterclass sobre a história da Europa. E como eu havia dito na anterior masterclass, a história da Europa é complexa e interligada com a história de muitas outras regiões do mundo. A afirmação de que o continente foi descoberto pelos gregos por volta de 500 anos antes de Cristo e que eles fundaram, alegadamente, as primeiras grandes cidades europeias e espalharam a sua cultura pelo resto do mundo, não vem propriamente refletir a totalidade da história europeia, embora, claro, os gregos antigos tenham tido um impacto significativo na região. A história da Europa é muito mais antiga e diversificada do que isso e remonta pelo menos a 40 mil anos no Paleolítico Superior. Quando nos referimos à Europa, eh, podemos estar a referir-nos a várias coisas, nomeadamente significa o continente europeu, de forma generalizada, uma das grandes extensões de terra do planeta, ou estamos a referir-nos, neste caso, à União Europeia também, que mas neste caso será uma organização de caráter político e económico que inclui muitos países europeus. Portanto, além disso, Europa também pode ser uma palavra que se refere a uma personagem da mitologia grega e também às luas de Júpiter. Portanto, a Europa é o segundo maior continente em área, conhecido pela sua rica história, diversidade cultural e também ao nível da sua importância na história ocidental. A União Europeia, já estamos a falar de uma união política e económica de 27 países europeus que compartilham leis, políticas e, em alguns casos, a moeda euro. Quando falamos na mitologia grega, e neste caso a nível mais da simbologia, temos que dizer também que a Europa foi uma das princesas fenícias que foi seduzida por Zeus, que a levou para Creta e cujo nome foi dado então ao continente. Se nos referirmos às luas de Júpiter, ou à lua de Júpiter, neste caso a Europa também é o nome de uma das quatro luas galileanas de Júpiter, conhecida pela sua superfície muito brilhante e linhas bastante coloridas. Bom, hoje vamos falar da história da União Europeia, do Brexit e do caso da Suíça. Bom, neste caso, nós sabemos que no mapa da Europa e também da União Europeia, Portugal é frequentemente considerado o Estado-nação mais antigo da Europa e que tem as fronteiras consideradas das mais antigas do continente. Daí a sua extrema importância. A língua portuguesa é a quinta língua mais falada no mundo e Portugal é membro da União Europeia desde 1986. Portugal entrou na União Europeia, que na altura era a Comunidade Económica Europeia, a CEE, isto a 1 de janeiro de 1986. Portanto, o Tratado de Adesão foi assinado a 12 de junho de 1985
juntamente com a Espanha, mas a adesão efetiva ocorreu no ano seguinte, em 1986, de acordo com a Eurocid, que é o órgão para a informação da União Europeia. As cerimónias da assinatura deste tratado de adesão ocorreram em Espanha, no Palácio Real de Madrid, e em Portugal, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Os dois países tornaram-se oficialmente Estados-membros a 1 de janeiro de 1986, como havia dito, e Portugal, de seguida, aderiu à zona euro, deixando a sua moeda escudo e passando a adotar o euro como moeda. E deixando, portanto, isto em 1999. Lembrando também que o euro é utilizado atualmente em 20 países, cerca de 20 países da União Europeia, nomeadamente a Áustria, a Alemanha, a Bélgica, o Chipre, a Croácia, a Espanha, a Eslováquia, a Lituânia, o Luxemburgo, Malta, Países Baixos, a Eslovénia, a Estónia, a Finlândia, a França, a Grécia, a Irlanda, Itália, Letónia e Portugal. Portanto, o euro é ainda uma moeda muito bem aceita para compras, abrir contas em vários países, investimentos, etc., mesmo em outros países, como por exemplo na Suíça. A diferença é que nós podemos pagar em euros, que é extremamente bem aceito, mas recebemos o troco em franco suíço. Vamos avançar. Portanto, a Europa tem atualmente 27 membros. Eram 28 antes da saída do Reino Unido com o Brexit. A União Europeia é composta hoje por 27 países, conhecidos como Estados-membros. Quem é que são estes países? Ou quais são estes países? São a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, o Chipre, a Croácia, a Dinamarca, a Eslováquia, a Eslovénia, a Espanha, a Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia e Suécia. O último destes países a aderir à União Europeia foi a Croácia em 2014. Portanto, existem outros países na lista para entrar na União Europeia desde há algum tempo para cá. Portanto, atualmente existem 8 países candidatos reconhecidos pela União Europeia como nações soberanas que estão em processo de adesão, que são a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Geórgia, a Macedónia do Norte, a Moldávia, Montenegro, Sérvia e Ucrânia. A Turquia também é candidata, mas as negociações de adesão estão paralisadas desde algum tempo e estarão, penso eu. Além disso, também temos o Kosovo, que é considerado um potencial candidato à União Europeia. Bom, o processo de adesão à União Europeia é um processo extremamente rigoroso e desafiante, porque envolve negociações sobre a legislação e os padrões da União Europeia e pode levar muito tempo. Não é um processo fácil e imediato. Portanto, para iniciar as negociações, os países candidatos devem cumprir critérios políticos, como, por exemplo, garantir a democracia, o Estado de Direito e, claro, o respeito pelos direitos humanos, incluindo os das minorias. Além disso, a nível económico, o país deve demonstrar capacidade para enfrentar a pressão competitiva dentro da própria União Europeia. Em 2004 foi um momento histórico para a União Europeia, porque tivemos 10 novos países que aderiram à União Europeia e foram, ao mesmo tempo, praticamente, Chipre, Chequia ou República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia. Portanto, isto foi um alargamento conhecido como a maior expansão da União Europeia até então
que ocorreu a 1 de maio de 2004. A adesão destes países representou a reunificação da Europa após décadas de divisão, marcando um momento histórico no processo de integração europeia. E o alargamento também levantou questões importantes sobre a estrutura e o financiamento das instituições da União Europeia, bem como sobre as próprias políticas comunitárias. A propósito de direitos humanos, queria lembrar-vos que a IBS International Business School ganhou, a qual eu represento, ganhou vários prémios com os nossos estudantes, desde há 2 anos para cá. Portanto, em 2024, um estudante da Ilha do Príncipe, de nome Alexander, ganhou o primeiro prémio de excelência dos direitos humanos e tornou-se embaixador dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe, o que é importante para o seu currículo e uma experiência obviamente incrível. No ano 2025, portanto, este ano, o Alexander voltou a ganhar, desta vez o segundo prémio, e manteve o seu estatuto, mas também a nossa aluna moçambicana, Darling, que também ganhou o estatuto para Moçambique. Estão ambos de parabéns, como é óbvio, é um orgulho enorme. Este prémio global de excelência em direitos humanos é atribuído pela Federação Europeia de Educação, suíça, e europeia, obviamente, e que se encontra bem visível no nosso website, que encontram, portanto, aqui embaixo nas descrições. Portanto, este é o nosso website. Agora vamos voltar à União Europeia. Então, quem é que foi então o criador ou o pai da União Europeia? Ou será que devemos falar em criadores e pais? É uma boa questão e eu vou explicar porquê. Portanto, o termo pai da União Europeia refere-se geralmente a Robert Schuman, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros francês, que propôs o Plano Schuman em 1950. Este plano visava a cooperação entre a França e a Alemanha através da integração das indústrias do carvão e do aço e é considerado o ponto de partida para a criação daquilo que nós sabemos hoje que é a União Europeia. O Plano Schuman, e resumidamente, tal como a sua declaração Schuman, explicam como a França, a Alemanha, a Itália e os 3 países do Benelux, ou seja, a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, encetaram as negociações para preparar um tratado. Portanto, o Benelux é frequentemente considerado um precursor da União Europeia, servindo como um modelo inicial para a integração económica e política entre as nações vizinhas. A cooperação no Benelux abrangeu áreas como tarifas alfandegárias, por exemplo, livre circulação de pessoas e bens e serviços, e capitais, não é? Mais tarde, e posteriormente questões de segurança, desenvolvimento sustentável e economia. Portanto, o Benelux é uma união de 3 países poderosos, vizinhos, com um histórico de cooperação económica e política enorme e que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da integração europeia. No plano institucional, os países do Benelux também temiam serem dominados por um núcleo franco-alemão. Portanto, exigiam, por essa razão, uma alta autoridade verdadeiramente independente, de modo a evitar o plano económico de uma forma daquilo que nós chamamos de dirigismo, que é a doutrina ou prática onde o Estado exerce um papel de orientação, de controlo sobre a economia, em vez de apenas regular ou não intervir. Portanto, é uma abordagem que envolve a gestão e o controlo de diversos setores da vida económica, da atividade, não é? Por parte do governo, seja de forma direta ou indireta, e que, ou seja, sem necessariamente abolir a propriedade privada. Portanto, o facto é que ultimamente parece que existe um sentimento forte e doloroso na Europa e talvez mais a sul, precisamente desse dirigismo.
que precisamos de certo modo, combater, porque isso não era o fundamento da União Europeia, não é? Portanto, as dificuldades económicas e técnicas incluíam nessa altura já, nomeadamente, a descartelização da indústria pesada do Ruhr, ou o chamado cartel do Ruhr, que operava na altura no setor do carvão e do aço na região do Ruhr, na Alemanha, durante a primeira metade do século XX. Este cartel, conhecido como o Consórcio do Carvão do Ruhr, tinha como principal objetivo controlar a produção e a distribuição do carvão, que era um recurso fundamental para a indústria alemã já naquela época, não é? Portanto, atualmente o carvão e o aço continuam a ser fulcrais na economia mundial e da Europa. Com estas medidas, Schuman ficariam então resolvidas muitas questões políticas, como por exemplo a composição da alta autoridade da SECA, ou seja, com C, SECA, portanto, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Essa era uma das questões, e este tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o SECA, foi assinado em Paris em 18 de abril de 1951, pela Bélgica, pela Alemanha, pela França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos. No dia 9 de maio foi a data da apresentação do Plano Schuman e, por isso, no dia 9 de maio é celebrado hoje ainda o Dia da Europa. 9 de maio, Dia da Europa. Portanto, além de Schuman, houve também, daí eu dizer pais e criadores, e não só propriamente pai e criador, mas pais, não é? Além de Schuman, houve outros líderes e figuras muito importantes que são reconhecidas também como fundadores da União Europeia, que vocês podem verificar aqui nesta projeção, incluindo Jean Monnet, que foi um dos principais arquitetos do Plano Schuman e um defensor da integração europeia. Temos Konrad Adenauer, o chanceler alemão, que foi um dos principais defensores da reconciliação franco-alemã e da construção europeia. E temos Alcide de Gasperi, primeiro-ministro italiano, que foi um dos principais impulsionadores da integração europeia, mas também podemos falar de Paul-Henri Spaak, que ocupou o lugar do primeiro-ministro da Bélgica e foi o primeiro presidente do Parlamento Europeu, junto com Robert Schuman, Alcide de Gasperi e Konrad Adenauer. Foi um líder na formação das instituições que evoluíram para a União Europeia. Portanto, embora Robert Schuman seja amplamente reconhecido como o pai da União Europeia, a construção da União Europeia foi um esforço coletivo de vários líderes e vários países. Portanto, reforço mais uma vez a figura de Jean Monnet, portanto, a primeira figura que vocês veem aqui nesta projeção, e que é um dos pais, então, fundador da Europa. Este senhor nasceu em 1888. Jean Monnet dedicou a sua vida a aproximar os europeus, sendo hoje visto como uma figura central na história da integração europeia. Então agora vamos ao Brexit, não é? Portanto, eu tinha dito 27 membros, 27 Estados-membros da União Europeia, eram 28 antes da saída do Reino Unido com aquilo que nós conhecemos como Brexit. E o que é que foi então o Brexit? Chegamos a 2020 e em plena pandemia de coronavírus, o Brexit foi nada mais, nada menos do que a saída do Reino Unido da União Europeia, que ocorreu formalmente a 31 de janeiro de 2020. Portanto, o Brexit é a forma como ficou popularmente conhecida a saída do Reino Unido da União Europeia, facto ocorrido, portanto, em 2020, a 31 de janeiro, em plena pandemia da Covid. Portanto, foi um processo de saída que não começou propriamente ali. Começou uns bons anos antes, quando um referendo no qual puderam votar todos os eleitores do Reino Unido, em que aprovaram então a saída da União Europeia. Portanto, isto já veio muito de trás. E como é que veio muito de trás? Portanto, desde 1973,
podemos dizer que o Reino Unido era membro da União Europeia, mas nunca aderiu, por exemplo, ao euro. Manteve a sua libra como a sua moeda, não é? A libra esterlina. E não era membro do espaço Schengen, que é a área de livre circulação de pessoas da União Europeia. Isto em 1973. Na década de 2010, com forte crise económica do país, este movimento pela saída da União Europeia popularizou-se no Reino Unido, foi-se popularizando cada vez mais, principalmente na Inglaterra. Em 2015, o Parlamento aprovou a realização de um referendo, então, que no ano seguinte aprovou o Brexit. Portanto, o processo de saída foi longo e envolveu negociações de 3 primeiros-ministros, com aprovação do Parlamento Europeu, ocorrendo somente em janeiro de 2020. Portanto, o Brexit é um neologismo criado com as palavras British and Exit, não é? Como vocês podem ver aqui. Em português, traduzindo à letra, seria quase britânico e saída, não é? Que é o mesmo que saída britânica. No fundo, é isto. E foi a retirada do Reino Unido da União Europeia, ocorrida a 31 de janeiro de 2020. Portanto, este referendo, realizado em 2016, o Brexit foi aprovado por uma apertada vantagem de votos. Em Londres, na Irlanda do Norte e na Escócia, a maior parte da população rejeitou o Brexit. As negociações entre a União Europeia e o Reino Unido pelo Brexit duraram mais de 3 anos e durante o processo que levou à saída da União Europeia, houve 3 primeiros-ministros do Partido Conservador que ocuparam o cargo. Portanto, o Brexit trouxe consequências positivas e negativas para o Reino Unido. Ou seja, reformulando aqui a questão, o Reino Unido entrou na União Europeia em 1973 e saiu em 2020, em plena pandemia de Covid. Portanto, mas mais a fundo podemos dizer que na década de 90, por exemplo, foi adotada a moeda única em toda a Europa, além da criação do espaço Schengen, que permite a livre circulação de pessoas, bens e serviços e capitais em todos os territórios dos países signatários do espaço Schengen. O Reino Unido não adotou o euro como moeda e também não aderiu ao espaço Schengen. Isto é um facto. Em 2010, portanto, na década de 2010, ganhou força no Reino Unido este movimento de saída da União Europeia, o Brexit. O combate à imigração, a segurança interna, a soberania britânica e a geração de empregos foram os principais argumentos utilizados pelos defensores do Brexit. A campanha pela saída foi uma das primeiras em que, para muitos especialistas, as fake news, por exemplo, influenciaram a opinião pública e o resultado final culminou então no Brexit. Curiosamente, hoje eles continuam com alguns destes problemas, o que não se compreende. Então, qual foi o objetivo verdadeiramente do Brexit? Vamos lá ver. O principal objetivo do Brexit foi, obviamente, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mais uma vez, volto a reforçar, é 31 de janeiro de 2020. Isto após 3 anos, não é, de negociações. Os defensores do Brexit tinham como objetivos a redução da imigração para o Reino Unido. Eles afirmavam que a União Europeia enfraquecia as fronteiras britânicas, por exemplo, e que isto permitia que muitos imigrantes entrassem no país, gerando desemprego e estagnação salarial, nomeadamente dumping salarial. Outro objetivo era político, obviamente, em que, uma vez que os defensores do Brexit argumentavam que a participação britânica na União Europeia era um ataque à soberania nacional e que, com o Brexit, o Reino Unido se tornaria novamente um país politicamente autónomo e soberano. Fizeram parte do Brexit a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. O Brexit provocou um período de instabilidade política bastante forte no Reino Unido. Em 2015, quando foi aprovado que um referendo sobre o Brexit seria realizado,
David Cameron era o primeiro-ministro, cargo que ocupava desde 2010. Membro do Partido Conservador, Cameron era contrário ao Brexit e fez campanha para a permanência na União Europeia, mas com a derrota do referendo em 2016, ele anunciou a sua renúncia. De seguida tivemos Theresa May, também membro do Partido Conservador, que assumiu o cargo de primeira-ministra em 13 de julho de 2016. Ela tinha por principal objetivo colocar em prática o Brexit, iniciando oficialmente o processo de desligamento da União Europeia em 29 de março de 2017, ao acionar o artigo 50 do Tratado da União Europeia, que dispõe sobre o desligamento de um Estado-membro. As negociações entre o Reino Unido e o Brexit avançaram lentamente e durante o governo de Theresa May, 3 propostas para o desligamento foram rejeitadas pelo Parlamento Britânico. A última delas ocorreu a 29 de março de 2019, o que levou à renúncia da primeira-ministra. De seguida tivemos Boris Johnson, o terceiro primeiro-ministro desde o referendo de 2016, que assumiu o cargo a 24 de julho de 2019, retomando as negociações para o Brexit com a União Europeia e mantendo a proposta de Theresa May com pequenas alterações. Portanto, sem o apoio do Parlamento, Boris Johnson convocou novas eleições e o seu partido, o Conservador, obteve 43,6% dos assentos do Parlamento, percentagem não alcançada desde a década de 1980. Bom, com um amplo apoio na parte legislativa, o Brexit foi aprovado pelo Parlamento em 20 de dezembro de 2019. O acordo estabeleceu que o Reino Unido pagaria 30 bilhões de libras para a União Europeia e que os direitos dos cidadãos da União Europeia seriam preservados no Reino Unido e vice-versa. Em 29 de janeiro de 2020, foi a vez do Parlamento Europeu aprovar então a saída do Reino Unido, que deixou oficialmente a União Europeia 2 dias depois. Portanto, a campanha para o Brexit ganhou força na década de 2010, em parte por causa dos impactos da economia, na economia britânica da crise já vinda de 2008. Portanto, em 2015, os membros do Partido Conservador conseguiram aprovar no Parlamento a realização de um referendo sobre a permanência ou não do país no bloco europeu. A 23 de junho de 2016, os eleitores da Inglaterra, da Escócia, do país de Gales e da Irlanda do Norte votaram neste referendo. E ao todo foram mais de 33 milhões de eleitores que compareceram às urnas e a proposta de saída da União Europeia venceu então com 51,89% dos votos válidos. Houve 3 regiões do Reino Unido que foram maioritariamente contrárias à saída, como eu já tinha dito, Londres, onde 59,9% votaram contra. Na Escócia, 62% dos eleitores foram contrários à saída da União Europeia e na Irlanda do Norte, com 55,8% de eleitores contrários à saída, o que também é extremamente relevante e nos faz aqui pensar um pouco. Quais são então as vantagens do Brexit e as desvantagens? Bom, temos várias vantagens. Uma delas é o controle de fronteiras, obviamente, segundo aquilo que eles defendem, não é? Portanto, para os defensores do Brexit, ele fez com que o Reino Unido recuperasse o controle sobre as suas fronteiras, principalmente controlando o acesso de imigrantes de fora da União Europeia ao Reino Unido. Outra das vantagens é a soberania política e económica, portanto, com o Brexit, o Reino Unido deixou de cumprir as leis e determinações da União Europeia, tendo assim maior autonomia política, e essa autonomia refere-se a diversas questões, como, por exemplo, impostos, alfandegários, comércio, política externa, entre outras. Outra vantagem é a economia de recursos, nomeadamente uma das maiores, a economia do Reino Unido é uma das maiores da União Europeia e realizava contribuições assim bilionárias todos os anos para o orçamento do bloco europeu.
Ora, em 2020, no ano em qual deixaram, portanto, a União Europeia, o Reino Unido contribuiu com 17 bilhões de euros, segundo dados do Parlamento Europeu. Portanto, com o Brexit, o Estado britânico podia passar a investir esses recursos no seu próprio país. E agora vamos às desvantagens. Portanto, as desvantagens, uma delas imediatamente notória, é a perda de influência política. Portanto, o Reino Unido tinha grande influência nas decisões tomadas pelo Parlamento Europeu, tendo assim uma grande importância na política global também. Com o Brexit, o país distanciou-se das esferas da tomada de decisão da Europa. Portanto, essa foi uma das grandes desvantagens. Outra das desvantagens são os impactos económicos negativos que têm vindo a sofrer desde essa data, portanto, com o Brexit, as importações da Europa continental, que passaram a ser taxadas, o aumento do preço de diversos produtos. Em 2022, por exemplo, houve a falta de muitos produtos alimentares no Reino Unido, como por exemplo tomate, coisas básicas, tomate, pepino, verduras. No mesmo ano, o país enfrentou o pico da inflação das últimas 4 décadas, chegando a 11,1%, não é? E, portanto, vale lembrar que também nos primeiros anos, após o Brexit, a economia britânica, assim como todo mundo, enfrentou a pandemia do Covid-19. Outra desvantagem, a diminuição da oferta de mão de obra, porque um estudo realizado por várias consultoras, nomeadamente a Centre for European Reform e UK in a Changing Europe, apontaram que houve uma redução de 2 milhões de trabalhadores no Reino Unido nos primeiros anos do Brexit. A falta de trabalhadores afetou e continua a afetar em cheio setores importantes da economia inglesa, como por exemplo o setor da hotelaria, da alimentação e dos transportes, por exemplo. Outra desvantagem foram as tensões na fronteira entre as Irlandas. Portanto, antes do Brexit, a fronteira entre as duas Irlandas era livre, mas com a saída da União Europeia, o controle e a fiscalização da região tornou-se uma fonte de atrito entre as autoridades do Reino Unido e da Irlanda. As autoridades inglesas temem então a instalação de estruturas de fiscalização na fronteira, e portanto isto fez de certo modo retomar aqui algumas antigas rivalidades entre a Irlanda e a Inglaterra e a própria Irlanda do Norte. Outra desvantagem também foi o crescimento do movimento pela independência da Escócia. A Escócia e o Brexit não estiveram de acordo com esta saída, como vocês sabem, e foi rejeitado pela maioria da população no referendo de 2016. Portanto, nesse país, 62%, volto a reforçar, dos eleitores foram contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Após o anúncio do resultado do referendo, diversas manifestações passaram a ocorrer no território escocês. E a primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, solicitou, na altura, à Suprema Corte do Reino Unido que um referendo sobre a emancipação da Escócia do Reino Unido fosse realizado, o que foi recusado pela Corte em novembro de 2022. Recordo-me perfeitamente desta data e deste acontecimento. Portanto, Nicola Sturgeon renunciou em março de 2023 e foi sucedida por Humza Yousaf, também defensor da independência da Escócia. Em 8 de maio de 2024, John Sweeney assumiu o cargo de primeiro-ministro escocês, afirmando que nos próximos 5 anos a Escócia se tornará independente do Reino Unido, algo que ainda aguardamos com alguma expectativa, não é? Portanto, Brexit, uma coisa também complexa, que ainda se fala muito e se sente ainda muito, e teve consequências. Portanto, trouxe consequências políticas, económicas para o próprio Reino Unido. Politicamente, o país perdeu influência nas tomadas de decisões pela Europa e parte da sua influência política global. Na Escócia, o Brexit foi rejeitado pela maioria da população e as suas consequências económicas para o país
fortaleceram também o movimento pela independência do Reino Unido. Por outro lado, o país conquistou maior autonomia política e económica e interna, uma vez que não está mais sujeito à legislação da União Europeia. Portanto, teve aqui algum impacto económico. Portanto, há relativamente pouco tempo o Brexit ocorreu, não vai assim há muito tempo, não é? E por esse motivo, hoje podemos até avaliar já alguns impactos económicos da saída a curto prazo. Portanto, ainda assim, devemos levar sempre em conta a pandemia da Covid-19, que afetou a economia britânica nos primeiros anos após a saída e toda a economia mundial, como todos sabemos. E ainda está a impactar. Em janeiro de 2024, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, divulgou um estudo sobre o Cambridge Econometrics, encomendado pela prefeitura. Este estudo apontou que Londres havia perdido 30 bilhões de libras esterlinas desde que saiu da União Europeia e que a cidade perdeu 300 mil trabalhadores após o Brexit. Segundo este estudo, o Reino Unido perdeu 140 bilhões de libras desde 31 de janeiro de 2020 e cerca de 2 milhões de trabalhadores. São números factuais. O que é que aconteceu depois do Brexit? Bom, além de tudo isto que eu já falei, o impacto mais imediato do Brexit ocorreu nos primeiros 2 anos de saída, momento no qual o mundo atravessava a pandemia da Covid-19, do coronavírus. Diversos produtos antes importados da União Europeia, sem qualquer barreira sanitária ou imposto, desapareceram das prateleiras dos supermercados britânicos. Isto criou algum pânico na população e alguma revolta. Entre os principais alimentos, como eu disse, estavam verduras, frutas, carnes e embutidos, coisas da cesta básica, não é? Portanto, isto não podemos dizer que foi assim de ânimo leve. Agora vamos à Suíça. O caso da Suíça é um caso muito particular. É um país bem no centro da Europa, mas que não pertence à União Europeia dos 27 Estados-membros. Tem acordos bilaterais com a União Europeia. A Suíça faz fronteira com 5 países, nomeadamente a Alemanha, a França, a Itália, a Áustria e o Liechtenstein. A Alemanha a norte, a França a oeste, a Itália ao sul, a Áustria a leste e o Liechtenstein também a leste, juntamente com a Áustria. Portanto, a Suíça faz parte do continente europeu, mas não pertence à União Europeia. Apesar de estar localizada na Europa e ter fortes laços económicos e políticos com a União Europeia, a Suíça não é membro da União Europeia e não faz parte do espaço económico europeu, EEE. A Suíça é membro da Associação Europeia de Livre Comércio, da EFTA, mas optou por não aderir ao espaço económico europeu, que estende o mercado interno da União Europeia a alguns países da EFTA. Portanto, a relação entre a Suíça e a União Europeia é regulada por acordos bilaterais, que abrangem diversas áreas, como, por exemplo, a livre circulação de pessoas, de comércio e cooperação em pesquisa e transporte, que cada vez está mais apertada também. Em resumo, a Suíça é um país europeu independente, totalmente independente, com um sistema político de confederação completamente diferente, com uma relação única com a União Europeia, mas não é membro da União Europeia, nem parece pretender fazê-lo. Portanto, mas também podemos ir aqui um bocadinho mais a fundo nesta questão, em relação à Suíça e à União Europeia. Em 1992, a Suíça pediu à União, pediu a adesão à União Europeia, mas foi banida pelo Espaço Económico Europeu em dezembro do mesmo ano, 1992, dado que era necessário um referendo interno obrigatório para obter a aprovação por parte da população helvética, o que não aconteceu. A Suíça nunca realizou um referendo formalmente sobre a adesão à União Europeia, nos termos de um processo de adesão completo, conforme as regras da União Europeia, não é? Embora a Suíça tenha solicitado, então, em 1992,
mas era necessário esse tal referendo interno, e houve uma rejeição então do espaço económico europeu para esse efeito, e que automaticamente suspendeu o processo de adesão. Portanto, em 1992 eles pediram, não é? Entretanto, desenvolveram acordos bilaterais, ou seja, em vez de aderir à União Europeia, a Suíça tem mantido relações bilaterais com a União Europeia através de acordos que abrangem diversos setores, como o livre movimento de pessoas, a pesquisa e a agricultura. Hum, atualmente a Suíça e a União Europeia estão envolvidas em negociações para atualizar e aprofundar essas relações bilaterais, sempre com algumas nuances, não é? Em 2014, a Suíça realizou um referendo que introduziu cotas para a imigração dos cidadãos da União Europeia, o que gerou tensões também com a União Europeia e que levou a renegociações na altura já de acordos bilaterais, que penso que neste momento está outra vez aí a saltar qualquer coisa da manga. A Suíça e a União Europeia estão atualmente ainda também a negociar um pacote abrangente de acordos para fortalecer e modernizar a sua relação, com foco na integração institucional e no acesso aos mercados. E após essa conclusão dessas negociações, os acordos serão sempre sujeitos à análise jurídica, e posteriormente ratificados pelas partes envolvidas. Portanto, em resumo, a Suíça nunca teve um referendo propriamente formal para aderir à União Europeia. O país optou por acordos bilaterais que estão atualmente em processo de revisão e atualização. A Suíça é ainda também um país neutro desde 1815. Portanto, o reconhecimento formal da sua neutralidade ocorreu no Congresso de Viena após as guerras napoleónicas, onde a Suíça propôs a sua neutralidade como forma de apaziguar as tensões entre as potências europeias. Mais especificamente, em 1815, este Congresso de Viena reconheceu então a sua neutralidade como uma espécie de parte de solução para os conflitos na Europa das pós-guerras napoleónicas. No século XIX, a Suíça consolidou a sua neutralidade como um princípio fundamental, evitando envolver-se em conflitos internacionais e alianças militares. No século XX, apesar de manter uma postura de neutralidade, a Suíça adaptou a sua política para participar em atividades como, por exemplo, sanções económicas, operações de paz, especialmente após o fim da Guerra Fria. Atualmente, século XXI, a Suíça tornou-se membro da Organização das Nações Unidas, isto em 2002, demonstrando um desejo de participar em esforços internacionais de paz e segurança, embora mantendo sempre a sua identidade como Estado neutro. Bom, por hoje vamos terminar por aqui. Na próxima Masterclass vamos falar sobre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Desde já queria agradecer-vos mais uma vez pela vossa presença. Não esqueçam de dar um like, subscrever o meu canal no YouTube, no X, no Instagram, LinkedIn e TikTok e Facebook, e sigam o nosso website em www.ibs-futureeducation.com. E agora vem a minha tip final. Sabem porque é que a Europa se intitula o berço da democracia? Porque adora votar em tudo, exceto quando se trata de deixar os cidadãos decidirem o próximo grande plano da UE. E com isto vos deixo um grande beijinho e até para a semana. Tchau.